Olá, tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Professor Almeida Júnior, canal Bora Atualizar. Turma boa, essência, autenticidade, privacidade, moda, indústria de alto luxo, consumo, tudo isso são pontos interessantíssimos para você entender uma das situações que eu venho chamando a atenção aqui no nosso canal Bora Atualizar, tá? Que é justamente a questão comportamental, atitudinal do povo brasileiro em tempos de pandemia. E é nessa pegada geográfica e de atualidades que a gente traz para vocês mais uma temática relacionada a isso. As atuais mudanças do brasileiro depois de um ano de pandemia do Covid-19. Essa é a nossa temática de agora. Portanto, papai, solta a vinheta aí para nós. Beleza, tranquilos e tranquilas? Forte, tá? Já vai deixando aqui seu like agora para o nosso canal Bora Atualizar. Turma boa, para você que tá aí se preparando para o teu tão sonhado exame de seleção, tá? Para o teu tão sonhado concurso público e tem a disciplina de atualidades, tem a disciplina de geografia lá na grade curricular para você desenrolar, você tá no lugar certo, canal Bora Atualizar, tá bom? Hoje nós estamos trabalhando, se você ficar até o finalzinho, ó, tem bônus para você, tá? Hoje nós vamos trabalhar com uma temática associada sobre as mudanças comportamentais que a pandemia do Covid-19, depois de um ano, vem impregnando com relação ao povo brasileiro. É bom se relembrar que o primeiro trimestre de 2020 foi um ano de significativos, de elevados e reais, concretos impactos. Tá? E esse impacto esteve associado à questão de restrições, à questão logística de negociação de grandes, médias e empresas locais no nosso país, há de se ressaltar isso, tá certo? Foram impactos associados a atividades cotidianas, como a questão do aumento do home office, do homeschool, tá? O aumento das conexões digitais, o aumento das inter-relações pessoais, a propaganda de outdoor, agora a propaganda dentro de casa, por exemplo, a questão da redução dos resíduos domiciliares, que inclusive nós temos uma aula gravada aqui no nosso canal. Vamos deixar aqui um link da relação da redução da produção de resíduos sólidos com a pandemia. Vamos deixar o link aqui para vocês na descrição do nosso vídeo. Então, todos esses impactos, eles geraram, tá certo? Automaticamente o quê? Mudanças, alterações. Mudanças, alterações de quê, professor? De padronizações, de padrões. Mudanças, alterações de quê? De hábitos, tá? Mudanças, alterações de quê? De comportamentos, tá? Então, hábitos, padrões, comportamentos, tudo isso, depois de um ano, vem se comprovando que, de fato, estão sendo cada vez mais alterados. Ressalto, por exemplo, para você entender essa informação de forma rápida e fácil, a questão das digitalizações. Tá? As digitalizações, elas aumentaram demais na vida, no cotidiano, na diária do povo brasileiro. E ainda infelizmente não, né? Felizmente haverá também, tá certo? O aumento ainda dessas digitalizações. Por quê? Porque você acompanha aqui nosso canal Bora Atualizar e nós sempre reforçamos essa informação. No mundo das redes, sejam elas as materiais ou as virtuais, cada vez mais a informação tem que ser rápida, tá? Eficiente, direta, verdadeira, quando não são as chamadas fake news, que também nós temos uma aula gravada aqui no canal Bora Atualizar sobre fake news, que também nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo de agora, tá ok? Então tudo isso vai estar associado ao quê? Aos novos perfis do brasileiro. O brasileiro, depois de um ano de Covid-19, tá certo? De muitos impactos, de muitos erros, mas também de aprendizagens, de muitas perdas, tá? Mudamos os nossos perfis de forma rápida, de forma lenta, mas sobretudo mudamos os nossos perfis. Prioridades foram reelencadas de posições. Prioridades subiram no ranking do nosso cotidiano. E tudo isso,
tá certo? Por exemplo, associado à preocupação com a economia, associado com a preocupação com a saúde da família, associado com a preocupação da nossa própria saúde. Então as prioridades, tá certo? Elas foram reordenadas, tá? Durante e agora, já depois, infelizmente, depois de um ano de novo coronavírus ou de Covid-19, turma boa. Então tudo isso, tá certo? Veio mostrando e vem mostrando. Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, uma informação interessante. A questão dos home office, tá? O brasileiro foi direcionado de forma até mesmo, vamos dizer assim, agressiva na questão da velocidade, na questão da necessidade, na questão da falta de opções para o home office. E tudo isso, por exemplo, surgiu de forma mais intensa, de forma mais enérgica com relação aos relacionamentos. Como eu menciono, nós até antes da pandemia do Covid-19 no Brasil, nós vivíamos propagandas de rua. E agora nós estamos vivendo essa propaganda dentro de casa. Então as mudanças na intensidade, no grau, na importância dos relacionamentos também, tá certo? Foram exemplos de novos perfis do brasileiro a partir dos home office. Ainda na questão de home office, eu não posso deixar também de ressaltar para você a questão das reorganizações da vida. A vida brasileira tornou-se muito mais pessoal, tá? Aquela correria, tá certo? Aquela avidez, aquele 24 horas por dia é pouco, tá? São poucas para o nosso desenrolar, para a nossa produtividade, tudo isso foi reorganizado, tá? Por quê? Porque o brasileiro está passando mais tempo em casa. Deixa eu reformular isso. O brasileiro está com mais tempo para a sua vida pessoal. Então isso demonstra, ratifica que o confinamento, tá? Também é consequência, é relação, é fato, tá ok? É fato social, porque ele independe do indivíduo, né? Assim que a sociologia trabalha, a exterioridade da situação. Então o confinamento realmente vem mudando os hábitos. E hábitos, o hábito ele precisa de quê? De uma rotina, tá certo? O hábito ele é automático, o hábito ele é inconsciente. O hábito, ele é cognitivo ou ele é também motor, ou motor ou também uma rotina motora. E existe uma tríade interessante com relação ao hábito, para você entender como realmente isso está acontecendo. A tríade é mais ou menos assim na questão de comportamentos, né? Levando em consideração os hábitos: gatilhos, rotina e recompensa. Dessa tríade, o que mais vem sendo alterado no brasileiro é o número 2, é a segunda participação, a rotina. A mudança rápida da rotina vem provocando a aceleração, a desaceleração, a rapidez dos gatilhos e também vem mudando o corpo, a constituição, a composição das recompensas. Então essa tríade, gatilho, rotina, recompensas, que formam o hábito, tá, do povo brasileiro, do ser humano, né? Do ser humano, vem realmente mostrando que tudo isso vem sendo alterado. Eu chamo a atenção para você observar que é realmente uma informação de fato, se tem a questão dos home office, mas turma boa, pesquisas oficiais afirmam que na média 54% do consumo do brasileiro, olha a questão das prioridades, tornou-se essencial. 54% do brasileiro só consome o essencial. Autenticidade, personalização, certo? São pontos hoje não tão mais centrais nas decisões de consumo do povo brasileiro. Entende? E nessa mesma pegada, 32% do povo brasileiro, depois de um ano de pandemia do Covid-19, certo? Aumentaram as suas compras online. E isso vai refletir, por exemplo, turma boa, lá na questão da produção de resíduos, que vem reduzindo nos domicílios, nas residências brasileiras.
na realidade, o brasileiro ele vem tomando mais consciência com relação a dois itens essenciais de organização social, agora muito mais dentro de casa, que é a questão da higiene e a questão da limpeza, acompanhada, associada, por exemplo, a um fato, tá certo? Que anos atrás seria até mesmo irrelevante numa produção de informações de geografia de atualidades, que é justamente o quê? O comércio local. O brasileiro vem comprando mais no comércio local, entende? Então isso mostra esse apoio, que antes era um apoio mínimo, tá? Isso é decorrente de quê, Almeida? Lá daquele negocinho chamado gatilho, rotina e recompensa. Tá mais barato comprar no comércio atacadista, varejista local do que o comércio regional, nacional ou até mesmo as compras internacionais. Então isso mostra, tá certo, que o brasileiro, depois de um ano de Covid, vem alterando a sua visão, a sua forma de ver, a sua forma de encarar, tá certo, a vida. É o que eu mencionei, tá certo? As interações nos novos perfis do povo brasileiro é um fato, algo real, é algo literalmente exato, real, palpável, concreto, turma boa. Entende? Aí você percebe as mudanças das preocupações, tá ok? Como eu já mencionei para vocês, associado à questão de produção de resíduos, mas sobretudo, eu acho interessante muito isso, tá? É essa questão da compra, essa questão do consumo. Por quê? Porque o brasileiro vem consumindo produtos, já citei aqui, mas de forma consciente, mais essencial, mais realmente imprescindível para a sua manutenção. E hoje, observe essa informação, essa informação é interessante. Hoje, um dos critérios, tá? Não é mais a autenticidade, a personalização, a privacidade, a velocidade da compra. Hoje não são mais os centros, não são mais os focos, porque depois de um ano de Covid-19, o brasileiro, tá certo, mudou a sua ordem de valores na hora de consumir. Gatilho, rotina e recompensa. Onde eu quero chegar com essa informação? O preço da mercadoria. O preço da mercadoria hoje é o atributo mais importante na hora, no momento, seja em qual for o contexto, do consumo, da compra. E aí, tá certo? Você tem aquele caminho, aquela trajetória do normal, dos novos hábitos, acompanhado da pós-pandemia. Como será esse novo normal? O novo normal é essa impregnação, tá? Desses novos comportamentos, dessas novas atitudes, dessas novas decisões, nesses novos critérios para essas decisões. Ou seja, por exemplo, a indústria. A indústria não vai poder esperar, tipo, vai passar essa pandemia e os nossos produtos antes pandemia, certo? Pré-pandemia, que talvez já vinham numa estagnação, numa redução, mas eles vão voltar a serem consumidos e nós vamos voltar a produzir cada vez mais. Não pode ter mais, não existe mais espaço para esse pensamento, por exemplo, no setor produtivo industrial mundial e brasileiro. Não é o novo normal? Os comportamentos são novos, as atitudes são novas, entende? E tudo isso, tá ok? Vai mudar. E já muda, né? Já muda essas formas de encarar o dia a dia, tá ok? De encarar, tá, a informação. Ou seja, é o chamado novo normal. E para você que ficou até agora no final, tem essa informação bônus para você. A gente agradece muito. Quer ver? Estamos falando de comportamentos, não é isso? Agora, comportamento de quê, Almeida Júnior? Comportamento de quê, canal Bora Atualizar? O brasileiro vem aumentando os valores, tá? Vem reordenando os seus valores de convivência, associado a valores como comunidade, valores como cooperação, associado a valores como generosidade, tá? E também não podemos esquecer preocupações com o bem-estar, a princípio da família e acompanhado também do bem-estar da saúde do próprio brasileiro. Então observa que são informações preciosíssimas para o seu tão sonhado exame de seleção. E aqui é o lugar certo para você ter essas informações. Gostou dessa aula?
Dá um like para nós, ajuda a gente a crescer o nosso canal. Vocês são partes essenciais, você é parte essencial do nosso canal Bora Atualizar. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, compartilhe com seus amigos o nosso canal, porque assim a gente tem a possibilidade de aumentar a nossa estrutura, de aumentar a qualidade das informações em Geografia e Atualidades, para você aí do outro lado da telinha ser aprovado do teu tão sonhado exame de seleção. Esse é o canal Bora Atualizar, eu sou o professor Almeida Júnior e te desejo bons estudos. Até a próxima!